paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus abençoe, que esteja sempre no seu lado, presente na sua vida. Tudo de bom. E nós estamos conhecendo o livro de Apocalipse, no versículo Apocalipse 2, 12. Jesus, ele manda que João escreva tudo que ele vê no céu e tudo que ele vai ouvir de Jesus, que entregue essas cartas na igreja de Pérgamos. São 7 cartas, as 7 igrejas que fica na Turquia. Hoje, se você pesquisar, você vai encontrar os restos dessas igrejas no tempo de Cristo. Só que Jesus, ele fala para João escrever e mandar essas cartas, porque Jesus, ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado, e ele já estava no céu, mas ele sabia que as coisas na terra não estavam boas, e os anjos não estavam dando conta da palavra de Deus, de cuidar das igrejas como deveria, como Jesus queria. Então Jesus mandou as cartas alertando eles das coisas que estavam acontecendo e das coisas que iriam acontecer. Jesus fala nessas cartas o que os anjos deveriam fazer, o que Jesus estava gostando que eles faziam e o que ele não estava gostando das coisas erradas que os anjos estavam fazendo. E a terceira carta, que é na cidade de Pérgamos, Jesus, ele fala para esse anjo nessa carta que não estava muito satisfeito com aquele anjo, mas também não estava totalmente 100% triste, né? Estava mais ou menos, que o anjo estava mais ou menos fazendo a sua obra. Mas Jesus, ele disse uma coisa muito interessante nessa carta, porque ele fala assim: eu entendo todo o seu sofrimento aí, eu sei o que você está passando, ainda mais que você está na mesma cidade que Satanás está. Porque Jesus, ele fala que naquela cidade, naquela mesma cidade de Pérgamo, na Turquia, que é a Ásia, que fica na Ásia, Jesus, ele fala que onde estava aquela igreja, onde estava aquele anjo, também estava Satanás, a igreja, e ele fala que Satanás tinha também a sua igreja, e ali na mesma cidade. Então, as coisas para aquele anjo era mais difícil do que os outros, porque o anjo estava próximo, o anjo estava perto, e ele estava ali constantemente, todos os dias, perturbando, perseguindo a vida daquele anjo, para destruir, para que a palavra de Deus não chegasse nas pessoas. E Jesus, ele sabia do que estava acontecendo, então ele disse: eu vou mandar uma carta avisando as coisas que está acontecendo, para que o anjo fique atento às coisas que estavam acontecendo. E Jesus fala na carta que ele sabe e ele conhece a obra daquele anjo, o trabalho daquele anjo, e que aonde ele está é realmente difícil, é complicado, porque também está ali Satanás. E ele fala que Satanás está ali para reter a palavra de Deus, para não deixar que a palavra de Deus ela chegue nas pessoas. Então Satanás está ali para impedir. Mas Jesus fala que o anjo tem permanecido firme na sua fé, que não desistiu em nenhum momento, e que também Deus estava feliz porque o anjo estava conseguindo levar a palavra à frente, né? Mas que o anjo não esquecesse que Satanás também morava naquela cidade. Ele estava ali naquela mesma cidade. Então as coisas não eram fáceis para aquele anjo. As coisas eram muito complicadas. Porque imagine estar na mesma cidade que o cantar, que Satanás está ali.
E a Bíblia, quando fala em Satanás, nesse Satanás aí que a Bíblia fala, Jesus ele tá falando de um homem, de um cara, de um rapaz, de um moço, dono de uma igreja, uma pessoa que tinha mais poder financeiro do que a igreja do Senhor, que ele tinha dinheiro. E ali ficava tentando a vida do anjo de Deus, que também era um homem, era um cara, um rapaz, que tomava contra aquela igreja, que estava ali para fazer aquela obra de Deus. Mas Satanás, ele ia enganar as pessoas, ele ia mentir para as pessoas, e às vezes maltratava. Então, Jesus ele fala na carta, Apocalipse 2, versículo 14, Jesus ele fala que tem contra aquele anjo, ele tem uma coisa contra aquele anjo, que tem pessoas, ele fala, tem pessoas dentro da igreja, junto ali com aquele anjo da terceira carta, que está ensinando coisas erradas, coisas que não deveria. Ele fala aqui que eles estão ensinando coisas que não deveriam aos filhos de Deus. Estão ensinando engano, né? E ele fala aqui, e eles também estão comendo de sacrifício, de prostituição e coisa de idolatrias. Quer dizer, coisa sacrificada, né? Que não era para Jesus Cristo. Resumindo, Jesus ele fala na carta que o anjo está permitindo. Lembra daquele fala que o anjo da igreja de Pérgamos, ele está na mesma cidade que Satanás também está. Então Satanás, ele vinha se filtrando dentro das igrejas do Senhor, mandando o seu povo para a igreja do Senhor. E lá eles se batizavam, se convertiam, e eles ali começavam a ensinar coisas, mentira dentro da igreja, ensinar doutrinas erradas. Aí Jesus ele falou, eu tenho contra ti essas coisas, que eu não estou gostando do que você vem fazendo. Você vem aceitando Satanás dentro da igreja. E eles estão mudando a doutrina de Deus e ensinando doutrinas erradas, coisas mentirosas, e sacrificando também coisas de prostituição e de idolatria dentro da igreja. E aí começou a dividir a igreja. Cada um queria uma coisa, cada um pensar diferente, cada um isso, porque a palavra de Deus não é para cada pessoa pensar de uma forma diferente. Não é para cada pessoa interpretar diferente. A palavra de Deus ela é uma só. Ela tem que ser lida e entendida de um só jeito. Não tem dois, não tem três. Eu entendi de tal jeito, vai ser assim. O outro fala, não, e eu entendi de outra maneira, vai ser do jeito que eu entendi. A palavra de Deus não ficou para ser bagunça. A palavra de Deus é do jeito que Deus quer, foi do jeito que Deus ensinou. E o anjo, ele estava ali permitindo. O Satanás chegava na igreja, ou pessoas dele, enviadas por ele, e ali entrava na igreja, né, se passando por um cristão, uma pessoa de Deus, e ali ele começava a contaminar a igreja. Ele começava a plantar o que não prestava dentro da igreja. E o anjo ia aceitando. Tá errado? Tá. Mas tudo bem, né? Vamos deixar assim, por enquanto. E Deus não estava se agradando. E aí Jesus fala que dentro da igreja tem aquelas pessoas que estão seguindo a doutrina de Satanás. E estão se convertendo ao errado, ao engano. E isso até hoje, nas igrejas de hoje, se permanece. Porque
A igreja começou a desviar a palavra de Deus já daquela época. E aí já vem mudando a palavra de Deus daquele tempo para cá. E Satanás foi tomando posse daquilo que não era dele, daquilo que era de Deus. Ele foi entrando dentro da igreja, ficando amigo dos apóstolos, porque também ele era um homem, porque também todos ali era carne e osso. Então os apóstolos não podiam saber quem era quem. E de tanto que Jesus fala, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que se diz meu, mas não é. E Satanás, ele vinha para se converter. Eles se convertiam ao Senhor. Eles cantavam, eles louvavam, eles ensinavam a palavra. Mas assim que tinham a oportunidade, eles deixava uma coisa, uma mentira no ar, ele deixava uma coisa que não era de Deus, ele botava uma dúvida entre as pessoas, ele estava sempre envenenando as pessoas contra a palavra de Deus, ele fazia as pessoas questionar a palavra de Deus e ficar até contra Deus, e as pessoas iam perdendo a fé e se enganando e achando que era uma coisa de Deus e não era. E Jesus, aí ele ficou preocupado e ele mandou essa carta avisando esses anjos: tenha cuidado, abra o seu olho, eu não estou gostando do que vocês estão fazendo, vocês estão indo por um caminho errado. Tenha cuidado, porque se eu chegar aí e vocês permanecer nos erros de vocês, eu vou baixar a mão em vocês e vocês não vão gostar. Tenha cuidado, olha quem está nessa mesma cidade. E Jesus começou a mostrar a eles. E aí Jesus fala no 16 que o anjo se arrependa do que está fazendo, que ele volte a fazer as coisas corretas, as coisas certas, sair, se afastar do meio daquelas pessoas falsas, mentirosas. E porque aí Deus fala: porque senão eu venho contra ti e vou batalhar contra eles e contra ti, com a espada da minha boca. Então Jesus fala em disciplinar, em destruir o que não presta, o que está ali atrapalhando a obra de Deus. E nos tempos de hoje você vê a mesma coisa. Hoje você vê a mesma coisa, você não mudou. As coisas não mudou. Vem igual. A mesma coisa. Satanás permanece atrapalhando a obra de Deus, colocando dúvida nas pessoas, tirando a fé das pessoas. Ele permanece mentindo até mesmo dentro das igrejas, enganando o povo de Deus. E muita gente não conhece a palavra de Deus e aí se leva a acreditar em qualquer coisa que escuta, que ouve ali dentro até mesmo dentro das igrejas. Mas aí você pergunta: mas Sônia, as igrejas hoje não pertencem mais a Jesus Cristo? As igrejas hoje, algumas vai depender do ensinamento. O ensinamento de Jesus Cristo, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Só que a palavra de Deus, ela tem sido desviada. A verdade tem sido escondida e a mentira, ela vem crescendo cada dia mais. Por quê? Porque o espírito do engano, Satanás, como Jesus falou, que ele estava na terra. E no livro de Apocalipse, Jesus fala muito nisso. Jesus fala quem é Satanás. Jesus mostra quem é ele. E ele não é um bicho mau, um feio, um animal feroz. É simplesmente um homem. Com certeza que ele ainda é um cara bonitão, bem vestido, bem elegante, com roupas boas. No livro de Apocalipse fala sobre isso, um cara que está acima está num poder assim financeiro enorme e que manda em quase tudo no mundo.
Jesus ele fala sobre isso. E nessa carta ele alertava o anjo: você tenha cuidado. Você não dê atenção aos mentirosos. Você cuidado com aquele que desvia a palavra, aquele que sacrifica coisas aos demônios. Ainda leva para a igreja, ainda desvia o povo de Deus. E Jesus ele mandou essa carta em Apocalipse para aqueles anjos. Aquelas 7 cartas veio para aqueles 7 anjos, para que os anjos se corrigissem e que soubessem o que estava fazendo. Que também soubesse quem estava ali, que Satanás também estava no meio deles. E que aquela mentira toda que estava entrando na igreja, Jesus ele não estava gostando. Então Jesus ele queria que os anjos se consertassem. Então ele mandava: corrija os seus erros, porque senão eu venho contra ti também. Não só contra Satanás, mas sim contra os anjos, que também no 17, Apocalipse 2, 17, Jesus ele fala, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não aquela palavra, aquelas cartas que foi enviada para os anjos, era para os anjos. A carta de Apocalipse foi escrita não para qualquer pessoa, mas para os anjos. Mas Jesus aí ele fala também: mas quem tiver ouvido, quem quiser ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque não era nenhum segredo. Jesus queria que todo mundo soubesse. Jesus quer que as pessoas conheçam a verdade. Porque tem uma palavra que diz que conhecendo a verdade vai libertar. Então a gente só pode ser liberto quando a gente conhece a verdade. Para que a gente não siga o demônio Satanás achando que está seguindo Deus. Mas Jesus ele fala da obra de Satanás. Jesus ele fala da obra dele. Jesus ele ensina como conhecer o mal, separar o bem do mal. Jesus ele ensina. Mas nem todo mundo conhece a palavra de Deus. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus já desviada da verdade. Porque Satanás vem fazendo isso desde quando Cristo ainda era um bebê. E quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o céu, ele ficou com toda a terra. Ele ficou ali dentro daquela cidade, mandando e desmandando. E ele tinha a própria igreja dele, que não chamavam a igreja, tinha um outro nome. Mas ele convertia pessoas à igreja dele. Ele se considerava um Deus. E que ele quer ser Deus. Ele precisa das pessoas para fazer ele crescer, para dar o poder a ele. Sem as pessoas ele não vai conseguir, porque pouca gente não consegue nada, tem que ter uma multidão. Então ele precisa de multidões. E aí ele vai conquistando as pessoas através de engano, de mentira. Jesus ele fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E a obra de Satanás é essa aí, aonde você vê roubo, morte, toda destruição, não tem a mão de Deus. Não tem Deus nesse negócio. Só tem Satanás. As pessoas que dão ouvido a ele, as pessoas que terminam crendo nele, na obra dele e seguem ele. E essas pessoas só vai se destruir porque Satanás vai causar a destruição na vida da pessoa. E Jesus aí ele se preocupou com isso, ele sabia que os anjos estavam entregando as igrejas na mão errada e Jesus ele manda as cartas para avisar aqueles anjos. Você tenha cuidado, porque se você não ter cuidado, se você não olhar bem o que você está fazendo, vocês vão cair. E você vai cair. E quando eu chegar, eu vou disciplinar você também. Eu vou castigar você também. E eu vou afastar você do seu cargo. E eu não vou te aceitar. Porque Jesus fala isso na palavra. Na terceira carta, na cidade de Pérgamos, Jesus ele fala:
você tenha cuidado, porque Satanás também está nessa cidade. Ele está aí, tem uma igreja dele aí, e ele está entrando na minha igreja, e ele está fazendo o que ele quiser lá dentro. E você está permitindo. E quando eu chegar aí, você não vai gostar. Então Jesus, ele manda a carta avisando. E aí são 7 cartas. Aí a gente estamos o quê? Na terceira carta no livro Apocalipse 2, 2. Nós estamos na terceira carta, Apocalipse 2, versículo 13. Nós estamos na terceira carta. E Jesus, ele fala tudo isso. Ele explica para que o anjo pare, para que ele não continue errando e levando as pessoas à queda, a cair, porque estava ensinando mentiras e coisas erradas, e as coisas que não pertenciam a Deus. E essas coisas foram se espalhando na terra, entre as igrejas, e foi contaminando cada dia mais. E hoje permanece igual. Você acha que mudou? Não mudou nada. Só ficou mais e mais e mais, cresceu. A coisa hoje cresceu. E Jesus fala que tinha os falsos profetas lá dentro, e cuidado com eles. E quem tiver ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. Porque muita gente fala Deus, Deus, mas qual Deus? Você tem que sempre perguntar, meu amigo, qual Deus? É o meu ou o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você está falando de Deus, mas o meu Deus é Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o que morreu e ressuscitou. O seu é esse mesmo? Assim é. Então tudo bem, então louvado seja Deus. Esse é o meu Deus. Porque hoje eu não aceito mais alguém falar Deus, Deus, meu Deus. Sim, o Deus dele pode não ser o meu. Então você tem que ver quem é esse Deus. Não basta ser Deus. Deus disse que tem que fazer prova dele. Não pode chegar assim qualquer um e dizer eu sou Deus, eu sou cristão, eu sou tal pessoa e você já vai acreditar. Não, Jesus disse faça a prova. Você tem que ter certeza, você tem que saber quem é. Você não pode cair na armadilha. Jesus disse não se deixe enganar. Então não se deixe enganar. Jesus disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aonde você vê destruição, não tem Deus. Porque Jesus, ele amou. Jesus amou a prostituta. Jesus amou o ladrão que cobrava impostos. E Jesus amou. Jesus, ele não condenou, ele não destruiu, ele não matou ninguém. Então não somos nós que vamos julgar os erros de ninguém. Não somos nós. Cada pessoa vai pagar o que fizer a Deus. Quem vai julgar cada um é Deus. Porque Deus tem competência para isso. Deus sabe, Deus conhece os pensamentos, Deus conhece o desejo do coração. Ninguém pode enganar ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Ninguém pode enganar. Então ele é capaz de julgar sem julgar perfeitamente, sem ter erros nenhum. Jesus vai julgar certo, cada um segundo pelos seus erros. E não somos nós. Não interessa o que a outra pessoa é. Jesus amou e nós também devemos amar. Nós devemos amar sem se incomodar. O que a pessoa faz é problema da pessoa, o que está fazendo, não é nosso. Porque Jesus disse que ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Ele veio buscar, ele veio salvar os perdidos e não foi os justos. Aqueles que já está salvo, já está salvo. Jesus não quer saber, ele está salvo. Jesus vai correr atrás do que não está salvo. Então é isso. E fica com Deus,
que o Espírito Santo esteja sempre na sua vida, presente na sua casa. Se não tiver, chame, convide que ele vai. Porque Deus, ele não rejeita oração. Isso está escrito na palavra de Deus. Fica com Deus.